5 vezes campeã do mundo. O país que mais gols marcou na história das Copas. A seleção que já teve Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo, Ronaldinho e hoje tem Neymar e Vinícius Júnior. A seleção brasileira é, por definição, a maior do mundo. E exatamente por isso, quando ela cai de um jeito que nenhuma outra cai. Com 200 mil pessoas na arquibancada, em silêncio absoluto. Com um apresentador de televisão sem conseguir articular uma frase. Com o país inteiro parado, incapaz de entender o que acabou de acontecer. Nesse episódio, nós não vamos falar das glórias. A gente vai falar das sombras. 11 momentos, 4 capítulos, uma história que o torcedor brasileiro conhece de cor, mesmo que ele preferisse esquecer. Capítulo 1, a maldição do favoritismo. Quando o Brasil era tão favorito que nem se imaginou que poderia perder. Capítulo 2, o drama fora de campo. Quando a história foi escrita nos bastidores antes mesmo da bola rolar. Capítulo 3, quando os craques não bastaram. Quando o talento individual não foi suficiente para segurar a Copa. E o último capítulo, os momentos que definiram gerações. Os 3 vexames que nenhum torcedor vai esquecer enquanto viver. Vamos lá! Em 1966, o Brasil chegou à Copa da Inglaterra com 2 estrelas de campeão na camisa. Pelé e Garrincha juntos. E um favoritismo tão absurdo que o sentimento no país era que a competição já tinha sido ganha antes mesmo de começar. O problema é que o Brasil não merecia esse favoritismo. A preparação foi um circo. O técnico Vicente Feola chegou a trabalhar com 49 atletas nos treinos. Houve até convocação do jogador errado. Chamaram um Didi do Flamengo no lugar do Didi do Corinthians, por erro de papelada. O elenco era envelhecido, sem renovação real desde o título de 62. O grupo parecia simples: Bulgária, Hungria e Portugal. Na época, era até considerado fraco. Sobre os portugueses, o papo que corria era que em Portugal a bola era quadrada. A Bulgária foi vencida por 2-0 na estreia, mas Pelé foi barbaramente caçado pelos búlgaros durante o jogo inteiro. Se machucou e ficou fora da segunda partida. Sem ele, derrota por 3-1 para a Hungria. No jogo decisivo contra Portugal, Feola fez 9 mudanças. A mesma seleção que a imprensa brasileira tratava como chacota aplicou um sonoro 3-1. Brasil eliminado na primeira fase. 11º lugar. O pior resultado brasileiro desde 1934. Os torcedores ficaram paralisados. Como uma seleção com Pelé e Garrincha conseguiu essa proeza? A resposta estava na preparação. E a lição, como a história mostraria, demorou décadas para ser aprendida. No futebol, existem zebras que fazem sentido quando você estuda os números. E existem zebras que, mesmo anos depois, a gente ainda olha para o resultado e não acredita. Na Copa América de 2001, na Colômbia, o Brasil entrou no torneio com um dos elencos mais qualificados da história. Jogadores que, um ano depois, ganhariam a Copa do Mundo. O Brasil não levou a força máxima, mas ainda assim tinha um elenco muito superior ao de Honduras e era amplamente favorito. Do outro lado, nas quartas de final, estava Honduras. Não era a seleção titular de Honduras, era uma equipe convocada de última hora para o torneio, que chegou ao solo colombiano horas antes da sua própria estreia. Sem tempo de treino, sem preparação adequada, e o Brasil conseguiu perder por 2-0. Não criou, não impôs jogo, não fez valer em nada o favoritismo. O técnico Luiz Felipe Scolari, que havia acabado de iniciar seu trabalho na seleção, foi mantido apesar da derrota. No ano seguinte, ele pegaria esse mesmo elenco, acrescentaria alguns craques que iniciam com a letra R e levaria o Brasil finalmente ao pentacampeonato de 2002. Esse resultado é um daqueles que o futebol guarda para lembrar que prestígio não joga, não entra em campo, nome não marca gol. E quando não é o seu dia, não adianta fazer nada. Atlanta, 1996. O Brasil chegou às semifinais olímpicas com Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. O ouro era considerado garantido. Tanto que o sentimento na delegação era de já estar pensando na final.
Contra a Nigéria, as coisas pareciam perfeitas. Flávio Conceição abriu o placar ainda no primeiro minuto. A Nigéria empatou, mas o Brasil voltou a ficar na frente e chegou ao terceiro gol. 3-1. Faltavam 35 minutos para o fim. Os jogadores já imaginavam a disputa pela medalha de ouro, a frieza de quem acha que o assunto está encerrado. Mas não tinham combinado com os russos, ou melhor, com os nigerianos. A Nigéria não tinha lido o roteiro. Descontou, empatou. O jogo foi para a prorrogação. Naquela época, ainda existia o gol de ouro. Quem marcasse primeiro, vencia a partida na hora. Aos 4 minutos da prorrogação, Kanu marcou o quarto gol da Nigéria. 3-4. Fim. O sonho do ouro olímpico, que só chegaria em 2016 no Rio de Janeiro, morreu naquele dia em Atlanta. E morreu do pior jeito possível, quando parecia que estava sendo conquistado. A Copa do Mundo de 1990 foi, desde antes de começar, uma bagunça completa. O técnico Sebastião Lazzaroni havia imposto um esquema com 3 zagueiros que a torcida odiava. E nos bastidores rolava uma briga feia. A CBF havia fechado um contrato de 3 milhões de dólares com a Pepsi para estampar a marca nos uniformes de treino. Os jogadores exigiram uma parte desse dinheiro. A CBF se recusou. Em protesto, os atletas passaram para a foto oficial da delegação, cobrindo o logo da Pepsi com as mãos. O clima era de elenco rachado, de time que não estava unido. Nas oitavas de final, o adversário era a Argentina, em Turim, e por ironia, o Brasil fez o seu melhor jogo no torneio. Criou chances atrás de chances, pressionou, dominou, mas parou no goleiro Goicoechea. Maradona, mal conseguindo correr por causa de uma lesão, arrancou com a canhota. Deixou a defesa brasileira para trás como se não existisse, e serviu Caniglia. 1-0 para a Argentina. Brasil eliminado. Mas o jogo ficou marcado por outro episódio. Um que entrou para o folclore eterno do futebol. Durante uma pausa médica, o lateral Branco pegou uma garrafa de água da Comissão Técnica Argentina e bebeu. Branco sempre afirmou que a água estava adulterada e que ficou totalmente desorientado pelo restante do jogo. Anos depois, Maradona revelou, rindo bastante: "Eu pensava que eles que tomassem a água, que tomem." O trauma de 1990 só seria curado 4 anos depois, com o tetracampeonato nos Estados Unidos. A Copa de 98 foi na França. O Brasil chegava à final como tetracampeão e favorito. Afinal, aquele deveria ser o penta. Ronaldo, na época, era simplesmente o melhor jogador do mundo. E o palco seria em Paris, no coração do adversário. Horas antes da partida, o mundo do futebol foi sacudido. Ronaldo havia sofrido uma convulsão no hotel. Foi levado para o hospital. Os médicos inicialmente vetaram a sua participação, mas por insistência do próprio camisa 9 e após novos exames, ele foi liberado. Uma lista sem Ronaldo foi entregue à organização, depois corrigida para incluí-lo. Já a confusão sinalizava que algo estava errado. Em campo, a convulsão virou o assunto principal e acabou escondendo uma verdade tática desconfortável. A França foi superior dentro de campo. Zidane marcou 2 gols de cabeça em cobranças de escanteio no primeiro tempo. Petit fechou os 3-0 nos acréscimos. O Brasil destruído emocionalmente e taticamente numa final de Copa do Mundo. O Penta tinha que esperar mais 4 anos. Uma pausa rápida. Esse canal aqui está crescendo. E ele só cresce porque você está aqui. Se esse episódio está valendo o seu tempo, faz uma coisa simples. Deixa o like e se inscreve no canal. Não custa nada, e para quem está construindo algo do zero, faz toda a diferença. Agora a gente continua, com os vexames mais doloridos da lista. A Alemanha de 2006 recebeu o Brasil pentacampeão com o que parecia ser o ataque mais talentoso do planeta. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. O chamado quadrado mágico. O problema estava exatamente aí. Para encaixar os 4 ao mesmo tempo, Ronaldinho e Kaká foram usados como meia organizadores, perdendo as suas características naturais de jogo. E a preparação na Suíça foi, nas palavras da própria comissão técnica, uma bagunça disfarçada de festa. A CBF vendeu a presença da seleção. Os jogadores treinavam na frente de público pagante,
com passistas de carnaval animando os bastidores. Pelo menos 8 atletas chegaram abaixo do nível físico ideal. Nas quartas de final, a França novamente. Thierry Henry apareceu completamente livre na segunda trave e com apenas um toque mandou a bola para o fundo do gol. O lance ficou eternamente gravado na memória do brasileiro por uma cena específica. Roberto Carlos arrumando o meião no exato momento do gol. Galvão Bueno o culpou ao vivo, no ato. 0-1. Eliminação nas quartas. O quadrado mágico virou fumaça. África do Sul, 2010. Waka Waka. O Brasil de Dunga chegou às quartas de finais contra a Holanda com o objetivo de chegar mais longe do que qualquer seleção desde 2002. O primeiro tempo foi bastante promissor. E teve uma ironia histórica. Felipe Melo, o volante mais raçudo do elenco, deu um passe fenomenal para Robinho abrir o placar. O coração de todo brasileiro explodindo de alegria nos mais diversos cantos do Brasil. Então veio o segundo tempo, e com ele, o apagão. Júlio César saiu mal do gol. Felipe Melo tentou afastar com a cabeça e desviou a bola para dentro da própria rede. O primeiro gol contra da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Sneijder aproveitou o caos defensivo e virou 2-1 para a Holanda. E então, o protagonista mais antagonista da noite chegou ao seu clímax. Completamente desequilibrado emocionalmente, Felipe Melo pisou em Van Persie de propósito e levou o vermelho direto. Minutos antes do cartão, o preparador físico Paulo Paixão havia avisado no banco: "Estou preocupado com o Felipe, ele está muito nervoso." 1-2. Eliminação. A saída do vestiário foi de velório. Júlio César foi falar com os jornalistas sozinho, aos prantos, tentando explicar o erro. O sonho do hexacampeonato ficou pendurado no segundo tempo de uma tarde na África do Sul. Na última Copa, Catar, 2022, o Brasil chegou às quartas de finais com cara de candidato ao título. Ele liderou as eliminatórias sul-americanas. Goleou a Coreia do Sul por 4-1 nas oitavas. O elenco tinha Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison e Paquetá. A Croácia, vice-campeã de 2018, era respeitável, mas o Brasil era amplamente favorito. O jogo foi uma tortura. O goleiro Livakovic se tornou um muro, 0-0 após 90 minutos. Na prorrogação, Neymar marcou um gol de placa, driblou Livakovic e tocou para o gol vazio. Parecia que a vitória finalmente estava sendo escrita do jeito certo. Faltando 4 minutos, o Brasil perdeu a bola. A Croácia saiu em contra-ataque e empatou em 1-1. As câmeras flagraram Neymar furioso com os companheiros. "Não tem necessidade de vocês subirem. Tá 1-0, faltam 5 minutos." Nos pênaltis, Rodrigo bateu o primeiro e Livakovic defendeu. Marquinhos foi o último e a bola explodiu na trave. O Hexa terminou, mais uma vez, nas quartas de final. Mais uma vez. O Brasil de 1982 é considerado até hoje um dos times mais belos que já jogaram futebol nesse planeta. Tele Santana liderou Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, Júnior, uma geração que encantou até quem não entendia nada de futebol. Pepe Guardiola declararia anos depois: "Um time pode impactar para sempre. O Brasil de 82 foi esse time para mim." A seleção chegou à segunda fase da Copa da Espanha com a melhor campanha do torneio. Ainda tinha a vantagem do empate contra a Itália para avançar às semifinais. Do outro lado, uma Itália que ninguém levava a sério. 3 empates na primeira fase. Futebol pobre, torcida e imprensa italiana revoltadas. E Paolo Rossi sem marcar um único gol no torneio. Voltando de uma suspensão de 2 anos por envolvimento num escândalo de manipulação de resultados. O Brasil precisava de um empate, apenas um empate. O estádio de Sarriá, em Barcelona, virou uma montanha-russa cruel. O Brasil levou 1-0 nos primeiros 5 minutos. Sócrates empatou. A Itália voltou a marcar em um erro feio de Cerezo. Falcão empatou aos 68 em um gol antológico. Mas Rossi, justamente Rossi, fez os 3-2 em um escanteio aos 74 minutos. A Itália foi campeã do mundo naquele ano. O Brasil foi para casa. Uma foto de um menino de 10 anos chorando estampou a capa dos jornais no dia seguinte. O episódio ficou conhecido como a Tragédia do Sarriá
e o futebol arte daquela geração nunca voltou. 16 de julho de 1950, Rio de Janeiro, o recém-inaugurado Maracanã. O Brasil não precisava vencer, precisava apenas de um empate contra o Uruguai para ser campeão do mundo em casa. A Copa de 50 não tinha uma final tradicional. A última rodada era um grupo decisivo e o Brasil entrava nela com vantagem. Quase 200 mil pessoas no estádio, o maior público da história das Copas do Mundo. Um recorde que existe até hoje e que provavelmente nunca será batido. Jornais já circulavam com edições comemorativas antecipadas. As bancas estavam cheias de pôsteres do Brasil campeão. O prefeito do Rio discursou no gramado antes do jogo e saudou os jogadores como campeões, antes mesmo da bola rolar. No vestiário uruguaio, o capitão Varela convocou os companheiros com uma frase simples: "Quem está do lado de fora não joga, que comece o espetáculo." Frianca abriu o placar para o Brasil no segundo tempo. O Maracanã explodiu. Depois, Schiaffino empatou. E então, aos 34 do segundo tempo, Guigua recebeu a bola pela direita e chutou rasteiro no canto. Barbosa esperava o cruzamento. A bola entrou no outro lado. 200 mil pessoas caíram em silêncio absoluto. O Brasil perdeu por 2-1. Não foi campeão em casa. O Maracanazo. Barbosa carregaria a culpa pelo gol sofrido pelo resto da vida. Em certo momento foi impedido de entrar no centro de treinamento da seleção brasileira porque a sua presença era considerada azar. Ele morreu em 2000. 8 de julho de 2014. Semifinal da Copa do Mundo. Mineirão, Belo Horizonte. Brasil contra a Alemanha. O Brasil chegava sem Neymar, uma fratura na vértebra na partida contra a Colômbia, e sem o capitão Thiago Silva, suspenso. O técnico alemão havia dito antes do jogo que toda a garra brasileira é pura encenação, discurso populista sem substância. Desde o apito inicial, a Alemanha ignorou o Brasil, sem medo, sem respeito à torcida, sem hesitação nenhuma. Veio para jogar. Müller abriu o placar aos 11 minutos. A torcida se assustou, mas ainda acreditava. Klose marcou o segundo aos 23, igualando Ronaldo como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Depois disso, o Brasil simplesmente desapareceu em campo. Kroos marcou 2 vezes em 2 minutos, aos 24 e aos 26. Khedira fechou o primeiro tempo em 5-0 aos 29. 5 gols em 18 minutos. O Mineirão virou uma tristeza sem fim. Pessoas chorando, sem conseguir processar o que acontecia. Câmeras flagravam torcedores de olhos fechados, cabeça baixa, mãos cobrindo o rosto. No segundo tempo, Shirley adicionou mais 2. Oscar marcou o gol de honra na final. O placar, 7-1. O maior vexame da história da seleção brasileira. Em casa, na semifinal, contra a Alemanha. O número que congelou uma geração. O número que todo mundo que veio depois é medido por ele. O número que, quando aparece em qualquer contexto fora do futebol, o brasileiro imediatamente se recorda dessa tragédia. 7-1. 11 momentos. 4 capítulos. Uma história que o torcedor brasileiro conhece de cor, mesmo que prefira esquecer. O que une todos esses vexames não é a derrota em si, é o peso do que estava em jogo antes. Barbosa levou a culpa pelo resto da vida porque 200 mil pessoas verdadeiramente acreditaram que ele era o culpado. O Mineirão ficou em silêncio porque aquela torcida havia despertado 64 anos para voltar a ver a seleção brasileira campeã, dessa vez em casa. A Croácia empatou porque o Brasil subiu na prorrogação, quando não precisava. E só subiu porque a garra era real, o desejo era real, a convicção de que ia dar certo era real. Os vexames existem porque a esperança era genuína. E a mesma torcida que assistiu o Maracanazo em 50 comemorou o campeonato de 58 e o bi de 62. A geração do Sarriá, de 82, viveu o tetracampeonato em 94. As crianças que assistiram o 7-1 em 2014 são as mesmas que hoje torcem por Vinícius Júnior. Isso é o que significa torcer pelo Brasil, saber que a queda vai doer, mais do que qualquer outra, e torcer mesmo assim. E é por aqui que a gente encerra o episódio 11. Esse canal está crescendo.
e cada vídeo depende de você. Se esse episódio valeu o seu tempo, deixa o like. É bastante simples e faz toda a diferença pra gente. Comenta aqui embaixo qual desses 11 momentos mais te marcou. Qual você não consegue nem pensar em assistir de novo. Se tem alguém que você conhece que ainda chora pelo 7-1, mande esse vídeo para ele. Se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. Um abraço e até a próxima!